E o 7 de setembro ainda está rendendo. Parece que o clã Bolsonaro resolveu brigar novamente com Pablo Marçal. E eu vou trazer aqui novidades sobre aquele episódio em que o Bolsonaro mandou arranca o fio da tomada desse carro aí. Então nós vamos entender e ver quem estava no outro carro, né? Bolsonaro deu a entender que era um inimigo, um patife, um canalha. E parece que era fogo amigo e estava autorizado a estar lá. Bom, vamos começar com Pablo Marçal. Vamos lá. O Pablo Marçal tá brigando aí com Malafaia e o Bolsonaro também, ele se pronunciou. Aqui, seguinte, ó, Paulo Capelli, Malafaia, Marçal mente ao dizer que foi recusado no carro de som. E aqui tem o vídeo, esse aqui é um corte do próprio Pablo Marçal, onde mostra o momento que ele foi barrado, tá? Ó, o cara fechou a grade, ó, a grade estava aberta, o cara fechou e não deixou ele falar. Passar, no caso, né? Que Pablo Marçal só chegou depois que acabou? Que viajou ontem? Por que não estava aqui? Por quê? Hã? Por quê? Porque só chegou agora para fazer selfies e cortes para campanha política. E ali o momento que ele foi impedido de passar. E o cara fala, não pode, não pode. Bom, então tá essa briguinha aí. O Malafaia aí falando um monte, né? Na verdade, gente, que isso aqui é o seguinte, é briga por capital político, briga pelas pessoas. O Jair Bolsonaro se pronunciou e disse o seguinte: parabéns a todos que participaram dos atos pela liberdade na Paulista. Os candidatos a prefeito por São Paulo foram convidados. O atual prefeito, Ricardo Nunes, e Maria Helena compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa, à altura das pautas defendidas: liberdade, anistia e equilíbrio entre os três poderes. O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso, com o evento já encerrado, quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público, fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros. E não foi permitido por questões óbvias. Bom, primeiramente disseram que ele estava mentindo, que ele foi proibido, né? E aqui eles estão assumindo que sim, proibiram. Gente, sério, se você não consegue entender que isso aqui é uma briga política, cara, me desculpe, você tá meio fora do ar. Gente, o público, o voto é um só. Nós temos o Bolsonaro, que tem ali os seus apoiadores, e Bolsonaro está vendo seus apoiadores migrarem para o Pablo Marçal. Eu sei que você que está assistindo, eu jamais iria soltar a mão do mito, tal. Tem esse povo que jamais iria soltar a mão do mito. Mas esse mesmo povo está votando no Marçal. E um dia o Marçal pode se voltar contra o Bolsonaro. Eu digo se voltar é assim, concorrer a um cargo junto com o Bolsonaro. E Bolsonaro tem medo que as pessoas acabem indo para o lado do Marçal. Então fica essa guerra política. É uma guerra política. Tudo aquilo foi um ato político, sim. São políticos falando. Como não é um ato político, se foram políticos que convocaram o ato e políticos que estavam falando ali. E tinha um outro carro de som também falando sobre as mesmas coisas e participando deste ato político. Só que o carro de som do Bolsonaro é o pessoal do PL. Então só o PL pode falar? Não. No outro carro de som tinha outras pessoas. Se não me engano, era o carro do Marco Antônio, que tinha outras pessoas também de direita engajados na mesma causa. E aí deu todo aquele problema. Mas vamos lá. Vamos entender aqui o que mais aconteceu naquele dia. Essa imagem aqui é bem interessante. Por quê? O Bolsonaro, ele tá no carro de som, tá? Ele tá atrás do Marçal. Aqui tá o Marçal. E o Bolsonaro, de lá, ele tá vendo o Marçal aqui acenando pro povo e o povo tudo fazendo o M pro Marçal, roubando o protagonismo do Bolsonaro, que tava ali no carro de som, acenando, tal, pra galera, que foi esse momento aqui, ó.
Ó, o pessoal tudo fazendo o M, olhando pro Marçal, e o Bolsonaro, ele tá lá atrás, entendeu? Cara, e isso é roubar o protagonismo, querendo ou não, né? É uma disputa de protagonismo. Aí o Marçal chega e acena pro Bolsonaro. Olha, é ele, é ele. Ó. Olha lá. Olha lá, é o Bolsonaro, obrigado, Bolsonaro. E como vocês viram, nem o Bolsonaro e nem o Malafaia gostou disso, chamando o Marçal de aproveitador, né? E parece que é tipo assim, esses são meus eleitores, não venham querer roubar os meus eleitores. Tá um negócio mais ou menos assim. E aqui uma explicação de bastidores, aqui eles estão contando o que aconteceu lá nos bastidores referente a essa confusão toda aí, tanto do carro de som como também do Pablo Marçal. Vamos ouvir. Discursar, ele sobe no trio, pega o microfone. Aqui é o Bolsonaro, a hora que o Bolsonaro sobe pra discursar. E fala assim, se puder desligar essa música aí desse outro trio, vai ajudar, porque tá atrapalhando aqui. E chama até de picareta o organizador de um outro trio, um trio paralelo que tinha aqui na Avenida Paulista. Eram 2 trios, né? Eram 2 trios, e esse trio paralelo, inclusive, em certo momento eles colocam uma ligação conectada a um áudio do Alan dos Santos, aquele sujeito que tá foragido do Brasil e é procurado, né? Então, esse trio paralelo gerou uma insatisfação. Eu conversava agora há pouco com o Silas Malafaia e fiz 2 perguntas para ele. Basicamente, perguntei por que o Bolsonaro resolveu ter um discurso mais duro contra o Alexandre de Moraes, falar especificamente dele. Mas duro até a página 2, né? Foram 30 segundos. Ele falou uma coisa só. Num discurso de 15 minutos, ele falou uma coisa só. Mas pelo menos falou. Se vocês esperavam que fosse ser diferente. E ele falou, é natural, Pedro, que ele sentiu ali, se sentiu embalado pelos outros discursos e viu tudo que está acontecendo e decidiu falar contra o ministro. Então, surpreendeu até mesmo os próprios bolsonaristas do discurso do ex-presidente da República. E a outra coisa que eu perguntei para ele foi sobre esse trio paralelo, e ele me disse: olha, na próxima vez a gente não vai deixar ter outra autorização, porque Então vamos lá, aqui é muito importante. O outro trio estava autorizado. Eu vi muita gente nos comentários falando, eles estavam lá para atrapalhar, é inconstitucional, é proibido um evento atrapalhar o outro evento. Não, era um evento só, era um carro de som autorizado, tá? Então você tem que atentar a isso. Quando o Bolsonaro chama o cara de picareta e fala um monte de coisa, ele sabe que ele está falando para um caminhão com representantes da direita que estavam também lutando pela mesma causa. A briga naquele momento era pelo protagonismo. Atrapalhou a nossa vida, foi ruim, esse som de fato fez com que a manifestação não ficasse boa quanto a gente esperava, porque atrapalhou, desconcentrou as pessoas. E ele até fala, para terminar, do Pablo Marçal, né? Ele reclamou do Pablo Marçal. Se ele chegou atrasado, chegou no final do evento, já tinha acabado, chegou de helicóptero, por que não estava aqui quando o evento começou? Por que não estava aqui desde o início com a gente? O Pablo Marçal, que estava em El Salvador, foi fazer uns vídeos de campanha. O Pedro Venceslau até trouxe para mim esse relato do próprio Pablo Marçal, que deve usar alguns vídeos que gravou lá em El Salvador no quesito segurança pública durante a sua campanha eleitoral. Então, para trazer um pouco do resumo do dia de hoje e também alguns desses bastidores do que aconteceu aqui na Avenida Paulista, Muriel. Então, é importante ressaltar o seguinte, todo mundo já sabia do apoio a Pablo Marçal nas redes sociais. Só que ali eles sentiram o tamanho do Pablo Marçal, né? Bolsonaro estava lá, Malafaia estava lá, olhando, presenciando que o momento em que o Pablo Marçal chega, eles deixaram de ser o centro das atenções para todos darem atenção a Pablo. Então, gente, isso causa, sim, um ciúme, porque, como eu disse, cada eleitor é único e vai chegar uma hora que o eleitor vai ter que decidir entre um e outro para votar. Então, por isso, essa briga. Mas vamos lá, temos mais coisas aqui. Bom, agora vamos ao que aconteceu de fato no dia, as falas do Bolsonaro, e aqui nós vamos ver o que estava acontecendo no outro carro e quem estava discursando. 18.
era aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, era o que estava acontecendo lá no outro carro de som, no momento que o Bolsonaro estava discursando, tá? Esse cara aqui estava fazendo um discurso no outro carro. Cada um deles tem que responder pela violação da lei! Veja bem, o discurso é o mesmo do outro carro. É assim, tá todo mundo pela mesma causa, tá? O cara não tá tentando sabotar ninguém aqui. Ele tá fazendo um discurso também pela democracia, pela liberdade, contra o Moraes e por aí vai. Ó, isso aqui, eles aumentaram muito o som, tá? Pra dar a entender o que o Bolsonaro tava ouvindo. Se for possível parar esse som, a gente agradece. Bolsonaro, eu acho que poderia parar aqui. Se for possível parar esse som, a gente agradece. E aguardar um pouco. Mas ele, pra mim, na minha opinião, se precipitou. Ou então peço pra alguém sabotar. Aí não, gente, a gente tá num ato, né, pela liberdade, pela democracia, e aí você manda sabotar. Lembrando, agora você já sabe, Bolsonaro sabia que aquele carro que lá estavam representantes da direita. E, em sua maioria, todos que estavam lá apoiam Jair Bolsonaro. Então, nesse momento, ele queria o protagonismo, todos prestando atenção nele. E eu acho que não está errado, né? Afinal das contas, a maioria das pessoas que ali estavam vão por conta do Bolsonaro. Eu acho que faltou organização. Alguém estar lá no outro carro de som com um radinho ou alguma coisa do tipo e combinar. Quando o Bolsonaro começar a falar, nós vamos avisar vocês e vocês cessem o som aqui só para ele falar. Eu acho que faltou organização, mas, na minha humilde opinião, o Bolsonaro se perdeu na forma com que ele quis se expressar referente aos outros de direita também, tá? Ficou um negócio bem autoritário, ficou bem feio. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, ele sabe que o picareta é alguém de direita que apoia ele. Anuncie, convoque o povo e faça. Aí fica soando o seguinte: esses eleitores aqui, esse povo aqui é meu. Você que vá atrás de arrumar o seu povo para fazer a sua manifestação. Mas as pessoas que estavam ali são apoiadores dele e estavam falando também pelos mesmos motivos. Então, ficou um negócio que só dá para entender que realmente é pelo protagonismo e o ego. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. E como a gente pôde ver uma parte do discurso, lá no outro carro, eles também estavam com as pessoas ali lutando pela mesma coisa. Só que aqui eles estão lutando para quem vai falar e vai ter a atenção de todo mundo. Pelo sistema. Mas acreditem. Ó, o cara continua falando lá. Por quê? Porque o som do carro do Bolsonaro, isso a gente vai ver aqui depois, porque o pessoal que estava no outro carro que deu uma explicação, não estava chegando lá naquele carro. É porque, gente, lá o som é muito alto, você está falando perto dos altos-falantes, você só está ouvindo você não ouviu o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro estava ouvindo eles, e depende para que lado estava virado, o vento, tem um monte de coisa, né? Em relação ao som, várias coisas interferem. É um saco. Eu lutei. Dá perseguição em cada um de vocês! O discurso é o discurso que nós queríamos ouvir, gente. Não tem ninguém aqui tentando atrapalhar o Bolsonaro. Nada do que aconteceu nesse país aconteceu. Eu peço, desculpa aqui, eu não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Vamos lá. Desculpa, eu não sou governador. Parece que ele provocou. Tarcísio, foi tipo assim, ó, o governador tá aqui. Tarcísio, manda a PM ir lá e desligar o som. Vamos lá. Estamos falando de um carro de som que tinha a autorização. Segundo eles mesmos, eles autorizaram. Tinha a autorização para estar lá e poder estar falando. Então, esse negócio de desliga o som, faça alguma coisa, isso aí ficou muito autoritário, gente. Essa é uma atitude de canalha. Eles sabem que são todos de direita lá. Estão chamando todo mundo de canalha. Vagabundo que não tem compromisso com o seu país.
E a gente viu que os discursos que estavam sendo feitos lá estavam de acordo com o compromisso, sim, do nosso país. Eles estavam discursando contra o que nós estamos passando. Quer fazer política? Vá fazer em outro lugar. É tipo assim, quer fazer política, vá fazer com outro povo, não esse. Esse povo é meu. Quem faz política para esse povo sou eu e o meu pessoal. É isso, gente. Nas entrelinhas é isso que aconteceu, tá? É uma briga política. Lá são pessoas de outro partido fazendo lá também as suas reivindicações, protestos e tal. E aqui é o PL. Então é uma briga política. Ó a cara de raiva do Bolsonaro. Vamos continuar. Bom, então isso foi o que aconteceu no dia, né? E aqui, eu tava vendo aqui, como é que é? O Marco Antônio Costa, tal, explicando o que aconteceu lá em relação ao carro de som. Vamos ouvir aqui. Deixa eu só colocar em 1,5, que esse povo fala devagar pra caramba, 1,25 tá bom. Mas muita gente entrou nas redes sociais, e isso é um problema sério, é uma coisa engraçada, né? Eu fico meio estarrecido com a maneira como as pessoas tratam algumas manifestações, algumas mobilizações, sem saber como que funciona a organização de tudo isso. Com muita antecedência. A gente tinha marcado dia 7, depois o Silas chegou, a gente ia se juntar ao Silas, daí a gente fez o nosso caminhão para ter os nossos oradores, a gente distanciou os caminhões dentro de uma perspectiva muito razoável, para não interferir no som do Bolsonaro. Isso foi tudo combinado previamente. Viu? Tava tudo combinado. Então o Bolsonaro, quando ele falou aquelas palavras ali, ele sabe para quem ele estava falando, para quem ele direcionou aquelas falas. E tudo respeitado previamente, conforme as reuniões que foram feitas junto à Prefeitura e à Secretaria de Segurança Pública. Derrite é um cara fenomenal, todo mundo da equipe dele também ajudaram a gente nisso. Foi tudo feito conforme o combinado. O negócio que o Bolsonaro falou do carro de som atrapalhar, você consegue ouvir, porque fizeram lá a sincronicidade do vídeo com o Diogo Forjás falando, que ele falou... Que foi o vídeo que nós acabamos de inclusive logo depois de mim, o Diogo Forjás. Mas assim, tem outros sons também que vazam e que vêm e que interferem, que às vezes estão mais próximos e que não apareceram. E o Bolsonaro, ele ficou bravo, ficou enraivecido com isso. Aqui, ele vai... A verdade é o seguinte, bom, eu não fico em cima do muro. Vamos lá. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Ele sabe que o Bolsonaro estava... Tanto que ele nem para, ele para até de olhar para a câmera. Ele baixa a cabeça, que é o que ele está fazendo aqui, que é o que a maioria das pessoas fazem em relação a Bolsonaro e a bolsonaristas, o clã bolsonarista, baixar a cabeça, né? E ele vai dizer, não, sabe, não foi, assim, se ele fez, eu entendo, e não sei o que lá. E aí eu tenho que parabenizar e aplaudir Pablo Marçal. Foram lá, o Bolsonaro foi lá, falou, reclamou do Pablo Marçal, o Malafaia foi lá, reclamou do Pablo Marçal, o Marçal vai lá e ele retruca, ele faz corte, ele mostra. Então, o Pablo Marçal não baixa a cabeça. Se ele acha que ele tá certo, ele vai e sustenta. Coisa que nós vamos ver aqui, eles não sustentam. Eles têm medo, porque eles sabem que eles dependem exclusivamente do Bolsonaro e do bolsonarismo para ter protagonismo. O Marçal já tá vendo que, mesmo sem o apoio do Bolsonaro, ele já tem um bom protagonismo, ele já tem ali um eleitorado. Então, ele já se dá uma autonomia de falar o que ele quer e retrucar. E ele falou isso daí depois, inclusive, pra muita gente. Em off, ele não falou publicamente, porque também tem uma coisa que é importante. Um ato dessa magnitude, um ato dessa proporção, se a gente ficar preso em 20 segundos de uma fala do Bolsonaro, querendo achar que isso daí prejudicou alguma coisa, meus amigos, isso é de uma miopia e de uma irracionalidade completa. Tava todo mundo unido e irmanado no mesmo propósito. A gente viu. Canalhas! Parem de querer criar intriga onde não tem. Não tinha intriga. A gente acabou de ver um vídeo que não tinha intriga nenhuma, sabe? Puxa o fio, né? Sabota esse carro de som. Isso não é intriga, isso é coisa de gente amiga. Manifestação popular vai continuar. Vai ter dia 29, vai ter dia 20, vai ter depois, vai ter antes. A gente vai improvisar algumas. É assim que funciona. Pau na máquina, foco no resultado, foco na missão, foco na bandeira. Parem de melindre, parem de achar que manifestação popular é uma questão de educação ou não. Tudo foi feito conforme combinado. Não houve reclamação oficial nenhuma do Bolsonaro pra gente. Tá bom. Não houve.
Mano, sério, é de uma frouxidão. Isso é frouxidão o nome, isso aqui, tá? Ah, não houve nenhuma reclamação formal. Cara, a reclamação foi lá, ao vivo, na cara, pra todo mundo. Olha que papinho furado, mano. No bastidor não teve nada. Zero problema. Não temos problema algum com a galera do Bolsonaro. Pelo contrário, eu sou amigo de todos os deputados que estavam lá no caminhão, quase todos. Patifes, canalhas, é isso aí. Ele falou tudo isso aí de vocês que estavam no carro de som e que tu faz o quê? Tu lambe. Tu não retruca, né? Diferente do Pablo. O Pablo vai lá e retruca. Conheço, admiro o trabalho, respeito, e a recíproca também é verdadeira. Não tem conflito aqui, não tem treta. Eu tenho certeza que não. Da parte de vocês, não. Porque vocês têm um medo do caralho. Parem de querer cavar pênalti e parem de cair na ladainha de gente que quer que vocês cavem o pênalti. É isso. Porque quem mostra a verdade e o óbvio, você quer rachar a direita, você é esquerdista. Parem com isso. Não tem esse negócio de divisão, de direita, ninini. Nós vimos lá. Não tem divisão. Puxa o fio desse fila da... Olha o Pablo Marçal, o canalha que chegou aqui no final. Todos não são de direita, essas pessoas? Não foi dividido? Então, essas pessoas reclamando uma das outras, isso aí é coisa da nossa cabeça. A gente viu, mas parece que não viu. Foi um delírio. Essa palhaçada. Foca no cara. Foca no cara. Foca no cara. Quem é o cara? Quem é o cara? Fala quem é o cara! É pra tu falar quem é. Cara, foca no Moraes, meu Deus do céu. Essa é a luta. Eu pensei que ele ia falar que era o Bolsonaro, que era o Vocês ficam aí querendo falar, não, mas o caminhão, veja bem, podia ter sido mais longe e tal. Foi tudo combinado e foi tudo acertado e foi tudo cumprido. E não tem reclamação. Não tem reclamação, mano. Mano, aqui é muita cara de pau. É mostrar que você é muito vassalo, né? Não tem reclamação. Nós acabamos de assistir um vídeo onde Bolsonaro falou aquilo que falou, sabendo quem estava lá. Não houve reclamação. Eu não vou continuar esse vídeo não, porque eu não quero falar mais coisas que vem na minha cabeça assim e meu TDAH não consegue segurar, porque, olha, me desculpa, deixa eu olhar a carinha dele, me desculpa, mas você é fraco, você deveria se impor e não baixar a cabeça. Baixando a cabeça assim, meu amigo, vocês não vão longe não, vocês vão sempre depender de um terceiro. Bom, e aí, o que você achou disso tudo? O que você achou da explicação? Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilha em suas redes sociais, se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.